Então aí, jovens, vamos falar hoje da lei de Ohm, tá? Principalmente da primeira lei de Ohm, certo? Vamos falar alguma coisa da segunda lei, mas hoje especificamente é sobre a lei de Ohm, a primeira lei, certo? Então, a primeira lei de Ohm, né? Então, o George Simon Ohm, né, ele postulou duas leis praticamente, né? Ele trabalhou com fios, né, e fios condutores e diversos materiais, espessuras, né, comprimentos, e postulou a duas leis. Então, bem, o físico alemão George Simon, né, Ohm, em 1827 postulou as suas leis que determinam a resistência elétrica dos condutores. Então, George Simon definiu o conceito de resistência elétrica. Ele demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada, né? Então essa foi a primeira lei de Ohm. Agora, em seus experimentos com diferentes fios de comprimento e espessura, ele postulou a segunda lei. Então, na segunda lei, né, a resistência elétrica do condutor, dependendo, né, da constituição do material, ela é proporcional ao seu comprimento, né? Ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à sua área de secção transversal, certo? Então, na primeira lei, né, ele fala que quando você aplica uma tensão num resistor, né, uma corrente circula nele, certo? Então, a tensão é o produto entre a resistência e a corrente, certo? Então, o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica tem a finalidade de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, quando se fala resistência, então é essa dificuldade ao movimento dos elétrons, né? A passagem da corrente. Agora, a unidade de resistência elétrica é o Ohm, tá? Em homenagem ao Ohm mesmo. Essa letrinha ômega aí, né? É o Ohm. Então, a gente pode observar que a resistência de 1 ohm equivale a 1 volt por ampere, né? 1 volt por ampere, certo? O que são os resistores? São dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em calor, que é o chamado efeito Joule. Então, o efeito Joule, né? A energia elétrica é transformada em calor. Então, o chuveiro elétrico usa, né, o efeito Joule. É o ferro de passar roupa, né? A chapinha, é o efeito Joule, certo? Então, os resistores Ohm ou lineares são aqueles que obedecem à lei de Ohm, que é a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, certo? Então, aí a gente tem, né, a primeira lei de Ohm. A tensão é o produto entre a resistência e a corrente. Então, a intensidade I, a corrente elétrica, é diretamente proporcional à sua diferença de potencial, né, chamada também de voltagem, né? E os resistores não ohmicos não obedecem à lei de Ohm, certo? Então, U é igual a R vezes I é a lei de Ohm. Isso vale para resistores ômicos, tá? Então, resistores não ômicos, não. Já está falando, né? Então, essa é a primeira lei. U é igual a R vezes I. O R é resistência, que é dada em ohms. U é a diferença de potencial, que é dada em volts, né? Que é o DDP, né? E o I é a intensidade de corrente elétrica, que é dada em amperes, que é o A. Certo? Então, resistência dada em ohms, né? Tensão, né? DDP, né? Voltagem dada em volts, né? E o I é a intensidade da corrente elétrica, né? O I a gente já viu que é dado em amperes, certo? Então, os exemplos, primeiro exemplo aí, um resistor de 40 ohms é submetido a uma diferença de potencial igual a 100 volts. Determine a intensidade da corrente que circula no mesmo. Então, quer saber qual a corrente que circula num resistor de 40 ohms, né? Sabendo que a tensão é 100 volts. R é 40 ohms, U 100 volts, quero saber o I, interrogação. U é igual a R vezes I, 100 é igual a 40 vezes I. 40 está multiplicando, passa dividindo, né? I é igual a 100 dividido por 40. I é igual a 2,5 amperes, ou 2,5 amperes, certo? Então, nesse exemplo, a gente precisava achar a corrente, né? Ele deu a tensão 100 volts e deu a resistência 40 ohms, certo?
Agora, o segundo exemplo, calcule a tensão aplicada a um resistor de 4 kΩ. Olha lá, 4 kΩ, veja bem, né? Sabendo que ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3 mA. Então a resistência 4 kΩ e a corrente 3 mA. Então, olha, eu não sei a tensão. Tensão interrogação. R, 4 vezes 10 a terceira. Por quê? 10 a terceira é o quilo, né? 1000, né? Certo? Quando falar quilo, já sabe que é 10 a terceira. Então, I, a corrente 3 mA, 10 a menos 3. Não. É como se... lembrar que você dividiu por 1000, né? Miliampere. Certo? Então, U é igual a R vezes I. U é igual a 4 vezes 10 a terceira, vezes 3 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, aqui, multiplicação, né? Potência de 10. Faz a multiplicação, né? Dos coeficientes aí. Não. 4 vezes 3, que é 12. Conserva a base. Base é 10. E soma os expoentes. 3 mais menos 3 dá 0. Eu coloquei 0 aqui para ir direto, já cancelar o 3 menos 3, né? Só para vocês lembrarem daquela definiçãozinha, né, matemática lá, que tudo e qualquer número elevado a 0 é 1. Certo? Então, 10 elevado a 0 é 1. Então, 12 vezes 1, 12. Tá? Então, isso aqui é 12 volts. Poderia muito bem chegar e já cancelar o 3 menos 3, né? Certo? Mas aí não, né? Eu mostrei para vocês, né? Que 3 menos 3 é 0, 10 elevado a 0 é 1. 12 vezes 1, 12. Então aí, 12 volts, certo? Isso aí, jovens.